Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Hidalberto e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de monômios, certo? Vamos ver o que a gente estava aprendendo na aula anterior. O que nós vimos antes? Que os monômios, ou termos algébricos, são o quê? Produtos entre números e letras. Essa letra tem nome de variável. E a segunda coisa é o seguinte, nós podemos representar esses monômios de maneira geométrica, usando retângulos, usando quadrados, usando segmentos de reta. Tenho aqui uma pequena atividade para você, pense rápido. Como representamos geometricamente os monômios abaixo? Só para a gente retomar o que nós vimos na aula anterior. Te dou um tempinho e vamos ver o que nós conseguimos. Vamos então conferir o resultado da questão que foi proposta. Eu quero representar o 3x, o 4x ao quadrado e o x ao quadrado mais 2x usando figuras geométricas. Então, o 3x pode ser representado de duas maneiras. Ou eu faço um segmentinho de medida x, e o triplo desse segmento vai ser o meu 3x, ou eu faço um retângulo de comprimento 3, aí eu determino uma unidade de medida, e daí o triplo dela é o 3, e a largura sendo x, certo? O 4x ao quadrado vai ficar como? Um quadrado de medida 2x por 2x. Essa medida aqui eu chamei de x, então o dobro dela é 2x. 2x por 2x, eu tenho então 4x ao quadrado. E o x ao quadrado mais 2x? Aqui eu preciso tomar um pouco de cuidado. X ao quadrado é um monômio. É um quadradinho de medida de lado x e lado x.
Então, x ao quadrado. E o que é o 2x? É um retângulo de comprimento x e largura 2. Repare que o 2 e o x não são medidas do mesmo tamanho, de mesma natureza, vamos dizer assim. Aí eu deixei as figuras separadas aqui um minutinho. Para nós pensarmos um pouquinho, no item C, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o x ao quadrado mais 2x, eu obtive essa figura aqui. Mas qual é o resultado? Existe um monômio que representa esse retângulo? Será? Bom, a largura do retângulo é x. O comprimento é uma soma. Que soma é essa? Essa medida x mais essa medida 2. Certo? E como que eu somo um número e uma letra? Será que isso é possível? Bom, primeiro eu preciso pensar no papel de cada um. O 2 é 2 sempre. Ele é um número, ele representa uma quantidade. Certo? Agora, o x, o que ele representa? Ele representa uma variável. Variável porque ele pode ser qualquer valor numérico. Qualquer número pode entrar ali no lugar do x. O x poderia ser 4. Se o x fosse 4, aquela soma seria possível, o x mais 2? Sim. Mas o x também pode ser 7. Afinal de contas, o valor do x é variável. Dá para somar o 7 e o 2? Sim. Só que você tem que perceber que quando o x vale 4, o resultado é 1. Quando o x vale 7, o resultado é outro. Então, como que eu vou atribuir um monômio para essa soma x mais 2? Então, eu tenho aqui, ó. Como x mais 2 pode dar resultados diferentes de acordo com o valor de x, eu não posso representar ele por um monômio. Por quê? Porque o monômio é a multiplicação de um número por uma letra. E eu não consigo criar a multiplicação de um número por uma letra, que conforme eu vá mudando o valor de x, eu possa ter o mesmo resultado para multiplicação. Pode ser que para algum valor de x, essa multiplicação dê certo. Por exemplo, assim, vamos imaginar, mas errado, que o x mais 2 desse 2x. Certo? Bom, se o x for 2, dá certo. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mas e se o x fosse 3? 3 mais 2 é 5. E 2 vezes 3 é 6. Já não deu igualdade. Então, essa soma x mais 2, ela não me permite fabricar um monômio que forneça o resultado correto para essa soma sempre. Certo? Então, o x mais 2 não resulta um monômio. O x mais 2 não resulta um monômio. E, portanto, o x ao quadrado mais 2x também não vai ser um monômio. Embora eu possa encaixar as figuras, eu encaixei as figuras aqui. O x ao quadrado mais 2x. Mas ela não gera um monômio. Eu não consigo representar essa expressão por um monômio. Então, voltando a essa figura aqui, a figura do começo, x ao quadrado mais 2x. Eu tenho um retângulo de comprimento x mais 2 e largura x. Qual que vai ser a sua área? Vou te dar um minuto para você pensar no assunto.
aquele retângulo ali, verde e azul. Qual é a expressão que me dá a área desse retângulo mesmo? A área do retângulo é largura vezes comprimento, certo? Bom, a largura é x e o comprimento é esse 2 mais esse x que nós já combinamos que não dá um monômio. Vou ter que escrever 2 mais x mesmo. Então, a multiplicação, ela fica assim. Ela fica x vezes x mais 2. Aqui eu vou usar uma propriedade da multiplicação que eu chamo de propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. O que me diz essa propriedade? Essa propriedade me diz o seguinte, que quando eu tenho uma multiplicação por uma soma, eu posso somar o que eu tenho aqui dentro e multiplicar pelo que está lá fora, ou então eu posso fazer o seguinte, o termo que está aqui fora, do parênteses, eu multiplico por cada parcela dessa soma. Então eu faço x vezes x e x mais 2. Foi essa a ideia que eu usei aqui, já que a soma x mais 2 não é possível. X vezes x, eu coloquei aqui, né? X vezes x e x vezes 2. X vezes x é x ao quadrado. E 2 vezes x, 2x. Aquela mesma expressão lá do começo. X ao quadrado mais 2x. Dá para juntar? Não dá. Não vira um monômio essa expressão. Agora eu quero que você tente aplicar a propriedade distributiva nessa operação. Tem duas maneiras de fazer. Uma delas é somando o que tem entre parênteses e multiplicando pelo que está fora do parênteses. A outra maneira, usar a propriedade distributiva. Gostaria que você tentasse fazer das duas maneiras. Somando os termos do parênteses, fazendo a propriedade distributiva. Vou te dar um tempinho para fazer isso.
vamos ver então como fica resolver essa expressão. Resolvendo parênteses, como você já está acostumado, ou aplicando a propriedade distributiva. Lembrando que o ponto representa a multiplicação, tá? Nesse caso aqui, 3.4 mais 5 significa 3 vezes 4 mais 5. Então, a primeira maneira, eu fiz resolvendo parênteses. Eu fiz resolvendo parênteses como a gente já está acostumado, lá do sexto ano, resolve primeiro parênteses. 4 mais 5, 9. Então, 3 vezes 9 é 27. Resolvi com parênteses. Agora, eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, eu vou multiplicar o 3 por cada parcela dessa soma. Então, 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. Como que fica? 3 vezes 4 é 12. E 3 vezes 5, 15. Aí eu somo os dois produtos, 12 mais 15, 27. Note que deu exatamente o mesmo resultado. Por quê? Porque as duas operações que eu fiz são válidas. Resolver o parênteses primeiro ou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Conclusões. O x é um monômio, certo? E o 2 também é um monômio. Já conversamos sobre isso. Mas a soma entre eles não é um monômio. Não posso juntar o x mais 2 e obter um monômio. Então, eu vou chamar essa expressão x mais 2 de polinômio. E depois eu vou recordar essa ideia com vocês na sequência. Especificamente, essa expressão se chama binômio, porque eu estou tratando de dois monômios que não tenho como somar. Tá? Então, essa expressãozinha x mais 2 eu vou chamar de binômio. Mas ela é um polinômio em geral, ou a soma de dois monômios. Certo? Então, uma ideia nova para você. A multiplicação de um monômio por um polinômio será um polinômio. Vamos voltar lá, ó. X mais 2 não é um monômio, é um polinômio. E quando eu multipliquei x por x mais 2, o meu resultado, x ao quadrado mais 2x, é também um polinômio, certo? Então aqui, x ao quadrado mais 2x também é um polinômio. Como é a soma de dois monômios, eu também posso chamar de binômio. Agora, um quiz para você. As afirmações são verdadeiras ou falsas? Tenho 3 afirmações aqui para você. Um polinômio é uma expressão algébrica com um ou mais termos. Um monômio é um polinômio. Um polinômio é um monômio. Pense um pouquinho e nós vamos verificar a resposta em seguida.
Então, qual é a resposta desse quiz? Quais são as afirmativas verdadeiras ou falsas? Vamos verificar uma por uma. Na primeira, eu disse o seguinte: um polinômio é uma expressão algébrica com um ou mais termos. Baseado nas informações anteriores, será que essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Afirmativa verdadeira. Um polinômio é a soma de vários termos algébricos, vários monômios, ou um monômio só. Então, é uma expressão algébrica com um ou mais termos. Então, a primeira, verdadeira, é isso mesmo, tá? Segundo, um monômio é um polinômio? Baseado na primeira afirmação, sim. Porque o que diz a primeira afirmação? Um polinômio é uma expressão algébrica com um ou mais termos. Então, vale um termo ou vale vários termos. Como o monômio é um termo algébrico, então o monômio é um polinômio sim. Então a segunda também é verdadeira. Agora a minha pergunta, a terceira pergunta, um polinômio é um monômio? Não, né? Por quê? Porque o polinômio, se ele tiver um termo só, ok, ele é um monômio. Mas e se o polinômio tiver dois termos? Já não vai ser monômio. Se tiver três termos, já não vai ser monômio. Então, todo monômio é um polinômio, mas nem todo polinômio é um monômio. Tá? Então, nós ficamos com a primeira e a segunda afirmações verdadeiras e a última é falsa. Tá bom? Algumas informações importantes para você. Um termo algébrico ele não pode ter letra no denominador. Eu não posso ter um denominador e no denominador uma letra. Certo? Quando isso acontece, eu tenho uma fração algébrica. Mas esse não é o nosso objeto de estudo. Nós estamos falando de monômios. Então, em monômios, nós não temos letra no denominador. Pode ter número, pode ter um denominador, por exemplo, 3/5 de m ao quadrado. Sim, mas eu não posso ter uma letra lá. Tipo, 4 sobre x. Não posso ter, não é monômio. Certo? Segunda informação. Um polinômio não pode conter letras no denominador. Se o monômio não pode, o polinômio muito menos. Não posso ter letra no denominador. E uma terceira informação é o seguinte. Um monômio é um polinômio com um termo algébrico. Isso nós tínhamos conversado ali no quiz. Monômio é um polinômio com um termo algébrico. Tá? Segure essa informação porque ela é importante. Agora eu quero que você dê uma olhada nessa questão comigo. Pense rápido. Se um monômio é um polinômio com um termo algébrico, o que é um binômio e o que é um trinômio? Vou te dar um tempinho para você pensar e responder para mim.
Então me diga, o que é um binômio e o que é um trinômio? Bom, da informação anterior nós temos o seguinte. O monômio é um polinômio com um termo algébrico só. Até essa expressão mono me dá a ideia de um, certo? Mono, um termo algébrico. Então, um binômio. O que esse bi me traz? Bi é 2. Então, um binômio é um polinômio com 2 termos algébricos. E o trinômio? O trinômio é um polinômio com 3 termos algébricos, já que tri é 3. Então, temos lá, binômio é um polinômio com 2 termos algébricos e trinômio é um polinômio com 3 termos algébricos. Tá, e se tiver 4 termos? E se tiver 5 termos? Eu chamo de polinômio mesmo. Por que eu trago como exceção o monômio, o binômio e o trinômio? No estudo de matemática, ao longo da álgebra que a gente vai estudando, alguns resultados são válidos para monômios, alguns resultados são específicos para operações com binômios e outras com trinômios. Os outros não têm tantas características fortes para a gente destacar. Então a gente chama tudo de polinômio mesmo. Mas, se tiver um termo algébrico, monômio. Se tiver 2 termos algébricos, binômio. Se tiver 3 termos algébricos, trinômio. Se você chamar tudo de polinômio, não tem problema. Tá bom? Mas polinômio a gente reserva assim para 4 termos ou mais. Tá bom? Vamos continuando então. Não perca essa informação é nova para nós. Em um monômio, nós chamamos o número de coeficiente numérico. Então, o número que aparece no monômio, não o expoente, o número. O número que aparece no monômio, eu chamo de coeficiente numérico. Ou só coeficiente, certo? E as letrinhas que aparecem e os seus expoentes formam a parte literal. Então, as variáveis, as letras e os expoentes formam a parte literal do monômio. Número, coeficiente numérico, letras e expoente, parte literal, certo? Isso é bem importante. Te dou aqui um exemplo. 4xy ao quadrado. Eu tenho 4, eu tenho x, tenho y ao quadrado. Retomando o que nós vimos anteriormente, as variáveis são x e y. O grau desse monômio, o x está elevado a 1, porque não tem expoente. 1 mais 2 é 3, então o grau desse monômio é 3. E por último, o coeficiente numérico é o 4 e a parte literal é x e y ao quadrado. Certo? Agora eu tenho aqui para você um exercício. Assim como eu fiz com o 4x ao quadrado, você vai fazer a mesma coisa agora com esses monômios que eu separei. O que é coeficiente numérico, o que é parte literal em cada um dos itens a seguir. Vou te dar um tempinho para você pensar e responder.
Olha só, eu vou fazer a letra A com vocês e vou dar mais um tempinho para a gente trabalhar nas outras. Que essa parte de coeficiente numérico e parte literal precisa ficar muito claro para nós. Então, eu vou fazer a letra A no quadro e vou dar mais um tempinho para você fazer as outras, tá bom? Então, dá uma olhadinha. Na letra A, eu tenho 3x ao quadrado, certo? 3x ao quadrado é o meu monômio. Coeficiente numérico é um número que multiplica as letrinhas. Que número está multiplicando as letrinhas nesse momento? O 3. Então, o meu coeficiente numérico vai ser o 3. E a parte literal? Parte literal são as letras e o expoente junto. Nesse caso, eu tenho só o x como letra. E o expoente desse x é x elevado ao quadrado. Então, a parte literal é x ao quadrado. Monômio, 3x ao quadrado. Coeficiente, 3. E a parte literal, x ao quadrado. Eu não posso colocar aqui só o x. Eu tenho que colocar o x acompanhado do seu expoente. Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Tá? Não posso considerar apenas a letra, eu tenho que considerar a letra e o expoente. Então agora, eu vou te dar um tempinho para você fazer as outras. Tá bom? Letra B, letra C, letra D e E. Faça para a gente poder fazer a correção em seguida.
Vamos então fazer a correção desse exercício. A letra A nós já fizemos, vamos fazer as outras. Eu tive a seguinte ideia, fiz uma tabela. E nessa tabela eu coloquei todos os monômios. Aí, o espaço para escrever o coeficiente numérico e um espaço para escrever a parte literal. Tá? Mas vamos ver primeiro as nossas respostas, vamos ver como é que fica cada uma. Então, a letra A nós já conversamos. O 3 é o coeficiente numérico e o x ao quadrado é a parte literal. Letra B. Na letra B eu tenho menos 4xyz. Quero te lembrar que essas letras encostadas umas nas outras estão multiplicando. Se elas não estivessem multiplicando, eu teria um sinal de mais, um sinal de menos, um sinal de dividir entre elas. Mas eu não tenho. Está uma letrinha do lado da outra e as três juntas do lado do 4. Então é tudo multiplicação, é um monômio, está tranquilo. Então, quem que é o coeficiente numérico desse monômio? É o número. E o número que aparece ali é o menos 4. E quem é a parte literal? A parte literal são as letras e os seus expoentes. Opa, não tem expoente nenhum, então está tranquilo. A minha parte literal vai ser quem? X, Y, Z. Letra C. Quem é o coeficiente numérico? Agora o coeficiente numérico é uma fração. Não olhe só para o 2 ou só para o 3. Quando eu tenho esse símbolo de fração, esse símbolo indica um único número. O 2/3 é um número só. Então, nesse caso, o coeficiente numérico vai ser o quê? Menos 2/3. E quem que vai ser a parte literal? A parte literal vai ser a ao quadrado b. A ao quadrado b. Por quê? Porque você tem que ter as letras e os expoentes. Ok? Letra D, mn ao quadrado p. Ah, professor, não tem número agora. Quando não tem número, uma informação mais antiga, quando não tem número, quem é o coeficiente numérico? 1. Porque uma vez qualquer letra é a própria letra. Como eu tenho mn ao quadrado p, do lado do mn ao quadrado p, vai o número 1, que não está aparecendo. Esse é o meu coeficiente numérico. O coeficiente numérico é 1. Então, se você escreveu que não tem coeficiente, apaga e escreve 1, que esse vai ser o nosso coeficiente. E a parte literal, mn ao quadrado p. Não esqueça do expoente. Letra E, x ao quadrado mais 2x. E agora? Quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Não temos. Não temos por quê? Porque essa expressão não é um monômio. O que eu pedi no enunciado? Indique o coeficiente e a parte literal dos monômios abaixo. Monômio, monômio, este é um monômio, este aqui é um monômio. Esse aqui não é monômio, então eu não faço nada. Então, conferindo as nossas respostas, aqui estão os meus coeficientes. Na letra A, o coeficiente é 3 e a parte literal é x ao quadrado. Na letra B, o coeficiente é menos 4 e a parte literal é xyz. Na letra C, o coeficiente é menos 2/3 e a parte literal é a ao quadrado b. Na letra D, o coeficiente é 1 e a parte literal é mn ao quadrado p. E a letra E não é monômio, então você não vai escrever coeficiente numérico nem parte literal. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos hoje, certo? Hoje nós retomamos aquela ideia de fazer os monômios usando conceitos geométricos, né? X ao quadrado é um quadradinho de lado x. 2x pode ser um retângulo de comprimento 2 e largura x. E assim por diante. Né? Nós aprendemos também que uma expressão algébrica com um ou mais termos eu chamo de polinômio. Aí eu tenho o monômio, que é um caso particular de polinômio. O monômio é um polinômio de um termo. O binômio é um polinômio de 2 termos algébricos. O trinômio é um polinômio de 3 termos algébricos. E para todos os outros eu não tenho nome especial, vou chamar só de polinômio mesmo. Certo? Além disso, nós conversamos sobre coeficiente e parte literal. E eu bati bastante nessa ideia. E essa ideia é uma ideia importante para a aula seguinte. É uma ideia bem importante a gente levar. Coeficiente numérico é um número que acompanha o monômio, certo? E a parte literal são todas as letrinhas e os seus expoentes. Então, nós temos aí
monômiozinho é o termo algébrico. Parte numérica, eu vou chamar de coeficiente numérico. As letrinhas, parte literal, tá bom? E agora nós vamos ver, um resumo final do que nós vimos hoje. Nem sempre a soma de dois monômios é possível, mas a gente ainda não sabe bem o porquê. Eu não dei nenhuma informação, nenhuma ideia do porquê o x mais 2 não dava para fazer um monômio, ou porque o x ao quadrado mais 2x não virava um monômio. Mas deve ter um motivo. Um polinômio é uma expressão algébrica com um ou mais termos. Já conversamos bastante sobre isso. Polinômio é uma expressão algébrica com um ou mais termos algébricos, um ou mais monômios. E, por fim, em um termo algébrico, o número é o coeficiente numérico e as letras e os seus expoentes é a parte literal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Por aqui eu me despeço. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos e até lá.